Você sabe o que é um backup? Seu servidor tem um backup? Sua rotina de backup roda todos os dias? Você tem segurança em cima do seu backup? Fala galera, sou o Arthur da Desk e vou explicar para vocês sobre backup. Backup é um software ou uma ferramenta dentro do seu computador que copia todos os seus dados para um HD externo ou uma nuvem. Porém, vai depender do horário que você faz esse agendamento, porque ele trabalha através de horários. Então, por exemplo, se você colocar ele para fazer todos os dias às 2 horas da manhã, que é o período onde ninguém está trabalhando, o fluxo é bem menor, por mais que você seja 24/7, né? Então, eu acho muito melhor fazer as configurações de backup sempre quando não esteja alguém trabalhando, para não ter fluxo de dados na rede, seu backup rodar muito melhor, ser mais rápido. Você agenda o horário conforme a sua necessidade. Por exemplo, eu tenho o costume de colocar os backups para rodar entre meia-noite e 2 horas da manhã. E quando eu faço mais backups no dia, eu sempre coloco num determinado período onde tem menos pessoas trabalhando. Então, vamos lá. Se o cliente optar para você, ou se você optar que você precisa de 2 backups ao dia. Então, sempre coloca entre o horário do almoço, que é do meio-dia a um exemplo, e o outro mais à noite, tipo, depois das 9 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, nesse período que ninguém está trabalhando. Por quê? O backup, ele é uma cópia dos arquivos para um HD externo ou para nuvem. E ele consome rede, ele consome, tipo, banda, então, ele, de certa parte, vai deixar o seu computador um pouco mais lento, o seu servidor um pouco mais lento. Então, é legal você fazer isso, ter esses determinados horários para não travar a sua operação. É a mesma coisa, pensa assim, um exemplo, você tá copiando arquivos para o seu pendrive no seu próprio computador. Seu computador não fica mais lerdo? Seu computador não fica mais lento? Por quê? Você está exigindo do seu computador ali, você está fazendo uma cópia de dados, tirando de um lugar e colocando para o outro. Então isso acaba fazendo que ele se torne mais lento, né? Tem processamento e tudo mais. Então é sempre legal você fazer o agendamento de backup fora do período, né? Que não esteja ninguém trabalhando e tudo mais, para ele acontecer de uma forma mais rápida. Vou dar um exemplo de backup para vocês. Por que vocês precisam de backup? Tipo, vamos lá. Pensa comigo. Você tem uma equipe, você tem um time financeiro, administrativo, comercial, tudo mais. E dentro do seu servidor tem as pastas de rede, aquela famosa pastinha compartilhada de um determinado local, que geralmente é um servidor, que você vai ter lá dividido, financeiro, administrativo, comercial e tudo mais. Seu funcionário, sem querer, foi lá e modificou a planilha que você tanto ia precisar. Do nada foi lá e excluiu também esse arquivo que você ia precisar. E o que você vai fazer? Você vai chamar quem para te ajudar, se você não tiver um backup bem configurado? Você vai chamar quem? O Homem de Ferro? Pois é, por isso que você precisa de um backup. Se você tivesse um backup nessas horas, você ia acionar a sua equipe de TI ou você mesmo ia entrar na ferramenta de backup e ia recuperar aquele arquivo que você precisava. Esse é um exemplo mais fácil que eu dei para vocês, para explicar de uma situação rotineira que acontece dentro da sua empresa com a sua equipe. Para que nesses casos, você tenha uma cópia de todos os seus arquivos num HD externo ou numa nuvem. Backup com HD externo, você pode usar o Windows Server Backup, que ele é nativo do seu servidor Windows, caso você tenha um servidor Windows. Senão você pode usar algumas outras ferramentas. Uma delas é o Cobian. Se vocês quiserem, até me avisem que eu faço alguns tutoriais, né? Mostro para vocês como que faz essa configuração dentro do Cobian, dentro do Windows Server Backup, para vocês aprenderem mesmo como que é feito. É uma forma simples. Vocês vão deixar o seu servidor ok. Vocês vão ver que é fácil de fazer para vocês terem mais segurança. O legal disso tudo é que você vai ter todos os backups. Imagina, você tem todos os dados na sua mão, de determinados períodos, todos os dias. É a melhor forma possível que tem para se trabalhar. Backup na nuvem, você já não precisa de um HD externo. Por quê? Ele é feito aonde? Na nuvem. Mas aí você vai precisar de um espaço na nuvem, que é o quê? Você vai lá e faz a contratação da Amazon, você faz a contratação da Esri, que é a Microsoft, você faz uma contratação de algum serviço externo que tem esse espaço na nuvem e ele instala um software dentro do seu servidor para você fazer a cópia de todos os seus dados.
Como que é feita a cópia dos seus dados? É a mesma coisa com o Windows Server Backup, que é o que eu falei anterior. Só que é um software próprio, dependendo do que é, e ele faz a cópia de todos os seus arquivos jogando para esse determinado lugar na nuvem. Aí seus arquivos ficam literalmente na nuvem e ele não fica dentro da sua estrutura interna. Para você ter esse espaço na nuvem, são serviços pagos, então provavelmente você vai ter uma mensalidade para ter esse espaço. É como se você fizesse um aluguel, com redundância, então ele se torna muito mais seguro do que até mesmo um HD externo. O HD externo, ele é uma forma mais prática, porém, é uma forma mais rápida também de você fazer o backup, tipo, de você ter a sua primeira rotina de backup. Digamos que é o seu primeiro passo em relação a backup. Por que que é bom você ter nuvem? Por que que hoje em dia eles falam tanto de nuvem, cloud, backup em determinados lugares, que um deles é a nuvem e tudo mais, que é a parte mais segura? Imagina na sua empresa, que do nada dá um raio e queima todos os seus equipamentos, ou, sei lá, o Thor vai lá e bate o martelo no seu servidor, puf, e aí? O que que você vai fazer? Toda a sua estrutura física, ela vai se perder, concorda? E seu backup em nuvem tá lá, íntegro, lindo, belo, maravilhoso, intacto. Backup na nuvem é vida. Se fosse um HD externo, nesse caso, que caiu um raio, uma enchente, que já aconteceu alguns clientes meus, acontecer enchente dentro de CPD e tudo mais, mas, enfim, é complicado. E se fosse um HD externo, também ia se perder. Por quê? Ele é físico e ele tá ali do lado do seu servidor. Ele é ligado através de um cabo de rede, de um cabo USB normal, que nem você usa para carregar. Esse microfone é a mesma estrutura de um HD externo. Vocês conhecem HD externo. Se fosse um HD externo, ele também ia se lascar. Ele não ia ter seus dados ali e você ia perder tudo. Por isso que é bom você ter nuvem. Só que o primeiro passo é você ter um backup local, que o backup local é através do HD externo. Eu fiz uma explicação sobre backup para vocês entenderem de uma forma bem rápida. Claro, existem outras formas de backup, várias outras formas de backup. Tem pessoas que gostam de trabalhar com backup com storage, tem pessoas que têm as famosas NAS para você fazer, tem pessoas que fazem backup de todos os computadores, de Mac, por exemplo, já é através do Time Machine. Então tem outras estratégias de backup. Porém, para você começar a fazer um backup, começa com HD externo. É a forma mais simples, prática, rápida. Tem vários softwares que são frees, que pelo menos uma cópia de dados com segurança você vai ter. E dentro de backup tem um universo que você tem backup criptografado, você tem backup com cópia de sombra, que ocupa menos espaço, você tem backup em RAID. Então são vários backups que dá pra gente trabalhar através da necessidade de cada empresa. É bem legal. Todos deveriam saber sobre isso, mas coloca na sua cabeça. E aí, como que tá o seu backup hoje? Seu backup ele tem que rodar todo dia. Todo dia. Por quê? Todo dia tem produção dentro da sua empresa. Todo dia tem produção dentro dos seus arquivos. Todo dia tem produção. Então, ele é obrigatório a rodar todos os dias. E se seu backup falhar, ele vai mandar um e-mail para você avisando que ele não foi feito? Tem uma equipe que olha isso para você ou é você mesmo quem faz? Se você virar para mim e falar assim, faça um backup com Ctrl+C, Ctrl+V do mouse. Cara, isso não é backup. Isso daí você está fazendo uma cópia burra, vamos dizer assim. Porque hoje você consegue, amanhã talvez, no outro dia você já não vai conseguir fazer. Isso não é legal. Isso não faz sentido. Tanto que quando a gente olha uns casos desse daqui que a gente vê com alguns amigos e tudo mais, para não falar outras coisas, a gente acha bem ruim. É melhor, nesse caso, você... Não, é melhor você ter o backup, fazer desse jeito, mas, putz, é bem ruim, bem ruim. Confia, não dá certo. E se tem tantas ferramentas frees, livres, ferramentas de graça, open source, no mundo tecnológico, por que você vai fazer na mão? Se você for fazer na mão, para mim, não é uma forma legal. Tenha um backup bem configurado que seja automatizado. Tenha um backup que, o próprio Windows Server ele te cede uma ferramenta muito foda para você fazer backup. E ele funciona muito bem. E funciona de uma forma muito legal que, dá para configurar de boaça para fazer todos os seus backups. Beleza?
Se vocês quiserem, me avisem que eu faço tipo um top 5 de ferramentas free para vocês trabalharem com backup, para vocês terem o seu backup, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos. E o mais legal, dentro dessas ferramentas, eles criptografam todos os seus arquivos backupeados. Então é mais segurança ainda para você, por ataque hacker e tudo mais. Eu vou fazer mais vídeos explicando sobre TI para vocês. Então, vai ter também essa fase de ataque hacker, vai ter como que faz um firewall, como que você tenha mais segurança dentro da sua empresa para completar com esse time do backup. Beleza? Se você gostou do vídeo, segue a gente, ativa o sininho, se inscreve aí no canal que eu vou passar bastante como faz, o que é, sobre tecnologia. Beleza? Valeu, galera, tamo junto e vamos pra cima.